Bom, vamos em frente. Ele conta a história de Cristo através do olhar de personagens coadjuvantes da história. Eu vou começar com Lamartine Pozzella. Vamos lá! Está aqui, o livro chama-se O que não me contaram sobre Jesus. Se não te contaram, como é que você sabe? Lamartine Pozzella, editora M Books. M Books. É isso? M Books. Bom, quero dizer em primeiro lugar que é um sonho poder estar aqui, está se concretizando. Imagina que é isso. O prazer é Sou meu. teu fã, já li. Obrigado. Obrigado. É até uma pretensão, né, vir aqui como escritor, porque Imagina você é um baita de um escritor. Não começa. Não, Eu vou ter que te mostrar o passarinho. Mas, é verdade, já muitas vezes desejei estar aqui, é realmente um privilégio. Admiro sua inteligência, seu humor. Obrigado. Você já realizou o seu sonho? Já está aqui, né? Então, muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, Jô, na verdade... Agora vamos falar um pouquinho da história. Como é que surgiu a ideia de mostrar um enfoque diferente da vida de Jesus? E qual é o ponto fundamental do livro? Olha, na verdade, Jesus como Filho de Deus, todo mundo sabe que ele é o Filho de Deus, mesmo aqueles que não creem, olham para Jesus como uma figura austera, né? Mas ele era um jovem de 30 anos. E cresceu numa sociedade muito austera, mas aos 30 anos ele resolveu botar uma mochila nas costas e com um monte de sonhos e um monte de vontade de transformar o mundo em que ele vivia, ele saiu tendo encontro com pessoas. Então esse é o propósito do livro. Ele viveu naquele tempo, encontrou pessoas e teve ideias completamente diferentes das ideias daquelas pessoas, dos religiosos, e ele certamente quebrou todos os preconceitos da época. Então, o propósito do livro é fazer com que os personagens secundários se tornassem personagens principais, para que as pessoas que lessem pudessem se sentir mais próximas de Jesus. Mas o que você chama de personagens secundários? Bom, todos os filmes que a gente vê, quando a gente lê a Bíblia, as pessoas que estão orbitando em torno de Jesus se tornam secundárias. É óbvio que ele é a figura principal. Não, sim, mas quer dizer, tem os discípulos, você considera os discípulos também como figuras secundárias? Eles não são protagonistas, eles são importantíssimos. Mas vai ter, por exemplo, o Judas não é o protagonista, mas é o antagonista, vamos dizer assim. É verdade. É a figura antagônica que sem ele, toda a figura de Jesus não teria importância dentro do contexto da salvação mesmo. Agora, por exemplo, como é que você faz? Você pega um personagem e começa a desenvolver a visão que esse personagem tem. Exatamente. Eu procuro tornar a história uma história mais parecida com o nosso cotidiano. E a partir de um personagem só, não? De vários personagens? Na verdade eu procuro contar a história a partir do próprio relato bíblico. Insiro alguns personagens que necessariamente não existem, né, para dar um pouco mais de molho na história. Outras histórias que já são vivas por si mesmas, eu conto procurando fazer da história um pouco mais vívida. Mas esses personagens que você colocou, personagens fictícios que você colocou, eles são o quê, por exemplo? Por exemplo, tem um personagem aí que eu chamo de Enos. É um homem de 80 anos que ele, na verdade, a Bíblia não fala que ele existe. Só que ele está inserido num contexto absolutamente veraz. Quer dizer, a entrada de Jesus em Jerusalém, todo mundo conhece, aquela entrada apoteótica, onde todo mundo com palmas, né, recebe Jesus numa semana, e na semana seguinte ele está crucificando. Então, eu digo o seguinte, que o burburinho da multidão, quer dizer, é a semana da Páscoa, né? Todo Israel vai para Jerusalém, quer dizer, Jerusalém recebe aproximadamente 2 milhões de pessoas, e Enos é um homem de 80 anos, que um homem de 80 anos pode ter de sonho, né? Ele mora onde? Ele mora em Jerusalém. E faz o quê?
Ele está lá no segundo andar. Quem? O Enos tem eu não conto a história dele. Na verdade, eu conto o Enos como se ele estivesse sonhando. Ele está avistando Jesus entrando em Jerusalém. E eu digo que ele tem uma visão da apoteose de Jesus, e até ensino no contexto do livro o que é a apoteose, né? A palavra apoteose vem do grego apo, da parte de, e theos, Deus, né? E fala um pouquinho que a apoteose, na verdade, era aquela cerimônia de glorificação e de divinização que os romanos faziam para os heróis depois que morriam. E que Enos, apesar de ser um homem de idade, um homem que já tinha uma perspectiva de poucos anos de vida, ele vai vendo Jesus chegando e ele vai tendo uma perspectiva diferente, porque enquanto todo mundo está lá bajulando Jesus, ele começa a olhar aquilo e ele consegue discernir um olhar de Cristo triste. Porque Cristo, ele sabe absolutamente que ele está recebendo todos os louros da vitória, mas que na semana seguinte, por conta de toda a questão social e política, na semana seguinte ele vai ser crucificado. Então, eu digo que muitos conviveram com Cristo e não o consideraram filho de Deus. Mas Enos não. Ele deu a ele a sua própria apoteose, reconhecendo nele o filho de Deus, mesmo que ele não tivesse tido aquele contato de 3 anos que os discípulos tiveram. Aí eu digo o seguinte, no final do capítulo, que Enos é um personagem fictício. Ele não existiu. Mas muitas pessoas, ao longo da história, puderam... Poderia ter existido, digamos. Uma personagem que... Podia ter lá um senhor de 80 anos que viu e que de alguma forma teve uma experiência até que fortuita com Cristo, ainda que não tivesse uma experiência muito particular. E tirando o personagem fictício, só tem o Enos ou tem outros? Não, tem outros. Tem algum discípulo extra? Não. Hein? Não tem. Eu tenho uma parte da história que eu começo chamando de Rochinha, né? E eu conto a história de Rochinha e no final eu conto que Rochinha é Pedro. E por quê? Até por conta do nome, né? Petros. Petros é pedra lascada, né? Pedro não é... Pedro, tu és pedra. E ali é um trocadilho. Foi uma tentativa de um trocadilho? Foi, porque Petra é rocha e Petros é pedrinha. Então, Rochinha. E aí, bom, então não tem personagem fictício, não tem... Entre os discípulos, todos são os que estão mesmo na Bíblia, os que estão Sim, mas tem histórias fictícias, né? Por exemplo, tem a história de uma mulher que ela tem uma hemorragia, e eu conto a história dela como se... porque ela vai até Cristo, ela toca em Jesus, e no momento que ela toca em Jesus, ela é curada instantaneamente. Mas eu crio todo um cenário onde eu insiro uma série de situações fictícias, onde ela efetivamente tem que lutar contra o preconceito, porque uma mulher jamais podia se dirigir a um homem, dentro do contexto judaico. Uma mulher jamais podia tocar num homem num estado de menstruação, por exemplo. E ela já fazia 18 anos que estava tendo um fluxo de sangue e ela já havia gasto todo o dinheiro dela. E o sangue também, né? Pelo visto. 18 anos. Completamente, né? E naquele momento eu digo que ela teve que lutar contra os preconceitos, contra a dúvida, mas ela tinha que fazer uma opção entre vencer a turba, a multidão, e ficar livre do seu mal, né? E no momento em que ela toca, há uma situação interessante, porque os discípulos viram para ela, Jesus diz assim, alguém me tocou. E eu digo... Mas esse alguém me tocou está na Bíblia. Tá nos evangelhos. Mas aí eu digo o seguinte, que Pedro fala assim, até você usa muito esse termo, né? Neurastenia, né? Será que é mais uma das neurastenias de Jesus, né? Mais uma dos absurdos, né? Como alguém te tocou? Está todo mundo te empurrando de lá para cá? Não, mas alguém me tocou de maneira diferente. E eu digo que as pessoas podem tocar em Jesus, mas aquele que toca efetivamente... toca de uma maneira diferente. E na sua versão, esse alguém me tocou, quem é que tocou? Batedor de carteira? Não, era... Não. Era um até porque quem estava com a carteira era o Judas, né? Ele era o próprio batedor de carteira. Cuidava das finanças. Daí o estranho, né, dele ter, se fosse por... Não teria porque ele vender por dinheiro, né? Exato. Aquilo era uma dúvida que dilacerava. Eu acho até que a Judas, de fato, quando ele chega para Jesus, Judas fazia parte de uma seita chamada Zelotes, né? Zelote vem de zelo, que é ciúme, né? Um ciúme exacerbado.
E quando ele espera que Jesus assuma uma postura de guerrilheiro, efetivamente, Jesus fala, não, De revolucionário, eu não vou fazer isso. guerreiro, né? Há aqueles que acreditam que essa é a razão pela qual Jesus teria sido rejeitado por Judas. Então não pode ser também para provocar, para dizer, não, então eu vou entregar para ver finalmente... Para instigar. Instigar essa Pode ser.